Olá, gente. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui ao vivo antes de começar a sessão do Congresso. Estou aqui falando no celular e com a tela do computador aqui ligada. Para a hora que começar o Congresso, tem que parar aqui. Deixa eu ver se o... Não. Deixa eu ver se o Brizolinha Neto entra aqui. Não entrou. Vamos conversar com ele, saber como é que está a Câmara de Vereadores nesse momento, o que está se votando na cidade do Rio de Janeiro. Os dados são muito graves. Deixa eu ver se Leonel Brizola Neto... Vê, cadê você? Aí. Bom dia, Fred. Tudo bem? Como é que você está? Bem. Tá bem? Diante desse quadro assustador, né? Você vê Muito. cada dia uma notícia mais triste. Perdemos aí nosso mestre Aldir Blanc, um expoente da nossa cultura. Quer dizer, e um pouco mostra um pouco a tristeza que está se abatendo sobre o Rio de Janeiro, né, Freixo? Exatamente. E você sabe que ontem a gente teve congresso até muito tarde, e hoje estou esperando começar o congresso. A gente marcou lá de 11 horas. Eu falei, não vou desmarcar, porque sempre atrasa o congresso, vamos fazer, porque a gente já tinha desmarcado uma outra vez. E a gente está intensamente votando coisa, e hoje o Bolsonaro deu mais uma, né? Não sei se você deve ter tempo de ver, mas ele mandou uma repórter calar a boca, né? Isso na frente do Palácio do Planalto. Enfim, primeiro, na semana em que ele participa de um ato criminoso contra a democracia, onde jornalistas são agredidos, ele não se pronuncia. Ontem ele recebeu um ditador, um torturador, um assassino denunciado 6 vezes por assassinato pelo Ministério Público Federal durante a ditadura. Ele recebe em agenda secreta. O Major Curió, ele recebeu ontem numa agenda secreta. E hoje ele manda um repórter calar a boca, dizendo que a imprensa está mentindo porque os filhos não são investigados. Como assim os filhos não são? Sim. Todo mundo sabe que os filhos têm relação com milícia, que ele sempre defendeu a legalização da milícia, e é por isso que eles querem controlar a Polícia Federal. Mas é muito... E eu só fico pensando, eu estou conversando porque tem gente do Brasil inteiro que acompanha a gente, estou conversando com o Brizolinha, com o Brizola Neto, neto do Leonel Brizola. Como seu avô faz falta nesses tempos, hein? É verdade, né, Freixo? Eu tenho muita saudade do meu avô, mas tenho saudade mais ainda da prática política do Brizola, né? Da coerência. Ele lá atrás já avisava o que ia se acontecer, esse fundamentalismo religioso por parte também de interesses pessoais, que é o que dá um pouco a sensação do Bolsonaro, né, Freixo? Eu queria até te perguntar, como é que você vê, você é um dos deputados que mais combate aí esse pesadelo que se abateu sobre o Brasil, chamado Bolsonaro. Como é que tu vê a conjuntura do país diante de uma crise grave do coronavírus e essa contradição da ciência, da história, sempre provocando ali uma briga entre os poderes? Como é que você vê a conjuntura? Porque aqui no Rio de Janeiro é difícil. O governador tem a posição de você ficar em casa, né? O prefeito é um pouco valsa nesse sentido, mas e o presidente não, promove carreata, aglomeração, na contramão. É muito importante você falar isso. É muito importante você falar isso, porque assim, o Brizola Neto é o vereador do PSOL da cidade do Rio de Janeiro, muito atuante. Eu gosto muito do mandato do Brizolinha, como eu carinhosamente chamo, e é muito impressionante, assim, porque a gente está sendo muito sereno, né? Então o Witzel, por exemplo, a gente tem muita divergência, mas o Witzel ele está trabalhando, ele chamou para dialogar, ele está falando que as pessoas têm que ficar em casa, ele está seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Claro que tem erro aqui, tem erro ali, mas é um cara que você não vai fazer agora uma oposição desatinada a ele, não é hora disso. A gente pode ter 1 milhão. Eu estava assistindo uma reportagem, um cientista falar agora há pouco tempo, a gente pode chegar a 1 milhão de mortes no Brasil. Há um forte indício de chegarmos a 1 milhão de mortes no Brasil. É um negócio muito grave, e começa a ser essa coisa de deixar de ser número para ser nome, né?
Nós perdemos Aldir Blanc, eu perdi um grande amigo meu, Edilson, professor de Química, trabalhou comigo a vida inteira. Né? Você começa a perder, a Daiane lá do Alemão perdeu o avô e o tio. Né? Você começa a conhecer gente que tá, não é mais número, um negócio distante de todo mundo. Não, não. Vai começar cada vez mais a ser gente próxima da gente. Então, diante de o Crivella, imagina, eu disputei a eleição Crivella, tenho milhões de críticas ao Crivella. O Crivella começou muito mal essa pandemia, seguindo a lógica, né, do Bolsonaro, mas ele recuou, está querendo inaugurar o hospital de campanha, que eu acho até que está errado, porque você tinha que estar usando os hospitais federais que já têm equipamento, já têm gestão de saúde. Você vai inaugurar um hospital de campanha, mas você tem que ter respirador. Se não tiver respirador, não adianta inaugurar o hospital de campanha, né? E até agora não tinha. Então, assim, mas a gente quer que acerte e tá dialogando. Então, ok, vamos dialogar. Agora, o Bolsonaro, o Brizolinha, é o contrário. É o contrário, sabe? Não, vão morrer algumas pessoas, e daí é uma gripezinha, né? Assim, é um nível de irresponsabilidade inacreditável, sabia? Assim, e para tudo quanto é lado. Aí vai o ministro da Educação, né, que é uma pauta muito cara a você, pela história do seu avô. O Brizola foi uma grande inspiração minha, né, na luta por educação. Eu sou professor de história, conheci de perto o nascer do projeto dos CIEPs. O ministro da Educação, o MEC, ontem, lançou uma propaganda dizendo que vai manter o Enem, dizendo que as pessoas estudem em casa. É uma aberração. É como se não existisse desigualdade social nesse Brasil, sabe? Então o cara não... Assim, como assim estudar em casa? As pessoas não têm internet, não têm computador, as escolas não têm condições de trabalhar com esse conteúdo em sala de aula. Assim, você vai aumentar o fosso da desigualdade. Não pode ter o Enem na mesma data. Não pode ninguém adiar o Enem, você tem que criar condições mais igualitárias dessa disputa. É óbvio, né? A escola pública está lascado. Como é que vai estudar sem matéria, né? E a dificuldade que você falou também da internet. A maioria não tem internet, acesso, ou um celular por família, smartphone que tem ali. Como é que fica? Já a dificuldade do Estado, inclusive, de botar aqui aula à distância, uma dificuldade enorme. Você imagina com o Enem ainda. Como é que vocês estão pensando isso em Brasília, Freixo? Vocês fizeram uma ação para tentar adiar o Enem? Como é que está essa discussão aí em Brasília? A gente está muito forte nisso, a gente talvez tenha que... Porque, lamentavelmente, o governo Bolsonaro você acaba tendo que judicializar muita coisa, né? Nós entramos na justiça contra a indicação. E eu não acho o melhor caminho, não. Eu acho que a política tem que resolver na política. Né? Acho que a política tem que resolver na política. Mas, diante de um governo fascista, você tem, em alguns momentos, que recorrer à justiça porque o governo comete ilegalidade. Quando o governo comete ilegalidade, você tem que ir para a justiça, não tem jeito, né? Não pode. O cara, assim, se a gente tiver que ir para a justiça para adiar o Enem, vamos para a justiça para adiar o Enem. A gente está reunindo um grupo grande de deputados, convencendo o Rodrigo Maia dessa pauta importante. Estou vendo que o Rodrigo Maia já sentou na cadeira lá para começar a sessão, mas vamos avançando aqui. Me diga uma coisa, como é que está a luta de vocês na Câmara de Vereadores? Muita dificuldade para funcionar a Câmara de Vereadores, mas vocês aprovaram a renda básica carioca, né, que é um complemento de renda para a cidade do Rio. É um projeto importantíssimo, que na verdade amplia a base do cartão Família Carioca da Prefeitura, né, que pagava ali R$100, paga um pouco, tentar ampliar essa base e colocar os autônomos, ou seja, empregada doméstica, a manicure, os autônomos, aqueles que precisam ganhar o dia a dia, o ambulante, mas depende muito do Crivella, e o Crivella, como eu te disse, ele apesar de ele fazer em determinados momentos um jogo duplo, uma hora apoia o Bolsonaro, os filhos dele estão todos dentro do partido do bispo Crivella e do tio dele, Edir Macedo, né, e ele toda hora defende o Bolsonaro, defende o Flávio Bolsonaro, em declarações às vezes assim, absurdas, um puxa-saquismo enorme do Bolsonaro. Em contraposição, ele toma algumas medidas baseado na ciência, porque tem um grupo de profissionais sérios na Secretaria de Saúde. Mas o problema, Freixo, é que tem muita subnotificação, tem muita falta de informação. Eu estava vendo, por exemplo, chega para mim muitas pessoas pedindo a questão já com dificuldade de enterrar seus entes queridos, né? Dificuldade de você ter a gratuidade do enterro, sabe? Então, você vê, eu estava vendo o São Francisco Xavier, que é um local que tem lá por hipossuficiência, né? Eu estava conversando com a funerária deles lá, você tem uma ideia, Freixo? Eles tinham um diário, 20 enterros no máximo. Eles estão enterrando 80 pessoas por dia. É inacreditável. Ou seja,
um aumento de 300%, sabe? Tem um monte de pessoas que estão falando, ele vai na UPA, né, não tem teste, te mandam para casa, você vai piorando, aí vai de novo na UPA, te dão mais um remédio, né, você volta para casa, e às vezes na terceira você já está praticamente ali para ir para uma UTI, não tem vaga na UTI, as UPAs estão lotadas, as pessoas estão sentadas, todas as UPAs estão lotadas, não quer dizer, não tem mais espaço. Então, está numa situação gravíssima, gravíssima. E, no tanto, você vê o Crivella, ele proíbe a feira de orgânico, mas libera o fast food do McDonald's da vida. Ou seja, dane-se os trabalhadores de fast food que vão ali ter contato, poderem ser transmissores e levar para as regiões pobres da cidade, aumentando ainda mais a contaminação. Quer dizer, essa dupla dele, quer dizer, um pouco que ele valsa nesse sentido. Claro que ele está vendo que os hospitais não estão conseguindo dar mais vazão. Mesmo o hospital de campanha vai ser dificílimo ele conseguir atender todo mundo. Ele abriu uma parte, quer dizer, só tem 20 partes, quer dizer, é muito pouco ainda. E uma dificuldade enorme de recurso humano, Freixo. Tem muito profissional da saúde adoecendo. Só de técnicos e enfermeiros são mais de 1.800. Mais de quase 2.000. Impressionante, né? Impressionante. E até porque eles estão com um material muito precário de trabalho, né? A gente sabe disso. Você vê... Não tem teste hoje nem para os profissionais de saúde. Não é que não tenha para a população. O Raul Gazola, por exemplo, ontem tem uma denúncia dos próprios funcionários que 6 pessoas faleceram 7, mas 6 pessoas faleceram por falta de medicamento. E quais são esses medicamentos? É justamente aquele medicamento que apaga a pessoa para ela poder ser entubada. Sem esse medicamento, a pessoa não consegue ficar entubada. E aí veio a óbito 6 pessoas por falta de medicamento. Quer dizer, é uma constante que já vinha na rede pública e você acompanhava muito bem. Quer dizer, o Crivella, ele demitiu mais de 6.000 profissionais da saúde. Né? Ele acabou com a atenção básica, as clínicas da família, com as UPAs. Claro que ele tirou as OS, está fazendo uma nova contratação, mas é uma contratação precária também. Claro. O Paulo Pinheiro bem isso, é uma contratação precária. Quer dizer, se você ficar doente, você não recebe o salário. Que tipo de contratação? Talvez essa é a dificuldade de não conseguir trazer médicos e enfermeiros. As pessoas também ficam... Né? Agora, eu queria te perguntar... Fala. Eu queria te perguntar uma questão. Você fez uma declaração muito bonita depois do episódio esse nefasto do Bolsonaro, desse ato antidemocrático, que mostra cada vez que o Bolsonaro e a democracia é incompatível. Né? E você escreveu que você fez, não permitiremos que um presidente sócio de milicianos e sua família de delinquentes dê um golpe contra o Brasil. O momento é o de união e ação de todas as forças democráticas, de todos os campos ideológicos contra o Bolsonaro. A democracia está acima de nossas diferenças. É uma frase lindíssima que você fez. Você acha que é possível criar essa união hoje? Como é que você está vendo? Você que está em Brasília, tem contato com todos os partidos, tem muita informação, né? Você acha que tem um sentimento de unidade, que eu, no meu entendimento, é importantíssimo para a gente sair dessa, e acho que há uma viabilidade para o impeachment ou renúncia? Qual seria o caminho agora, Freixo? Na verdade, eu acho que não tem um outro caminho que não uma grande unidade do campo democrático. Porque quando eu falo de unidade do campo democrático, Brizolinha, eu não estou falando de unidade eleitoral. A tática eleitoral ela é muito importante, a eleição é um instrumento valiosíssimo do processo democrático, não é o único, né? Ninguém acha que só porque votamos temos democracia. Claro que quando não temos democracia, não votamos, né? Mas, enfim, a democracia ela pode ser cerceada quando você cerceia a imprensa, quando você persegue a imprensa, quando você persegue inimigos políticos, mesmo tendo eleição. Tem inúmeros modelos de rupturas democráticas sem que o cancelamento das eleições. Hoje, quando eu estou dizendo que tem que ter unidade no campo democrático, é o que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? Então, eu estou conversando com as lideranças nacionais, a gente está em Brasília organizando pauta para que o Congresso não paralise. O Congresso aprovou ontem, trabalhamos até 11h30 da noite, quase meia-noite, orçamento da guerra, estado de calamidade, bolsa, ajuda, hoje, vai começar agora a sessão, vamos aprovar a ajuda para os estados e municípios. Então, assim, a gente está conseguindo ajuda a microcrédito, para pequeno e médio empresário. Então, a gente está conseguindo aprovar coisas que respondam à crise imediatamente, com todos os problemas que tem no Congresso, enfim, sessão online, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma unidade democrática,
Porque o Bolsonaro, ele tem 36, que já é muita coisa, de avaliação de ótimo e bom, e tem 36, 38 do outro lado dizendo que ele é péssimo, e no meio, não existe mais maioria da sociedade. No meio você tem um grupo de gente perdida, sem conseguir entender o porquê. Né? Agora, eu não acho que todo mundo que apoia o Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, seja fascista, seja gado, ou seja, enfim, não. Eu acho que tem gente que votou no Bolsonaro porque estava cansada da política. Eu discordo desse voto, mas eu respeito. É diferente do cara que é fascista. É diferente do cara que não tem apreço à democracia, é diferente do cara que acha que tem que defender a tortura, defender o regime militar. Isso aí, sem dúvida alguma, é uma pessoa que você tem que derrotar, tem que tornar... O Brasil pode ter aí 10%, 12% de fanáticos igual o Bolsonaro, que defende tortura, defende regime militar, né? Enfim, tem esse lado apodrecido existencial. Mas não são 36%. Então você tem que reduzir o bolsonarismo a isso. Para isso, você precisa de uma unidade democrática, de um projeto democrático. Não estou falando de aliança eleitoral. A aliança eleitoral tem que ser num campo que seja capaz de fazer um programa. Agora, a aliança pela democracia tem que ser com as instituições, fazer as instituições funcionarem. Né? O que o Bolsonaro quer, evidentemente, é fragilizar as instituições o tempo inteiro. É fazer com que essas instituições não funcionem. Então ele ataca o Congresso. O Congresso do qual ele viveu 30 anos. Bolsonaro viveu 30 anos no Congresso Nacional. Bolsonaro foi do mesmo partido do Paulo Maluf. A vida inteira. Quando que o Bolsonaro denunciou o Paulo Maluf? Estou falando dos maiores corruptos da história. Bolsonaro foi do mesmo partido do Paulo Maluf. Denunciou o Paulo Maluf? Nunca. Conviveu com o Paulo Maluf. Né? Lembra dessa frase? Estupra, mata. O Maluf tinha essa frase. Estupra, mata. Exato. Então, assim, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, sempre apoiaram o Sérgio Cabral. O Bolsonaro apoiou o Sérgio Cabral. O Flávio Bolsonaro votou no Pisciano para presidente da Assembleia Legislativa. Sempre fizeram parte desse esquema. Nunca foram contra os grandes. A velha política sempre teve no Bolsonaro um ator. Agora o Bolsonaro está fazendo acordo com o Centrão. Bolsonaro está distribuindo cargos. Eu gosto porque tem meia dúzia de bolsonaristas aqui seguindo a gente. E vai ter que ouvir isso. Bolsonaro fez acordo com o Centrão. Bolsonaro está distribuindo cargos no Nordeste para o Centrão. O grupo que apoiou o Eduardo Cunha, um grupo de deputados corruptos, hoje é base do Bolsonaro no Congresso. Bolsonaro distribui cargos. Bolsonaro faz a velha política que todo mundo cansou. E ele faz essa velha política. Por isso que o Bolsonaro acha que não vai ser cassado, porque ele tem 200 deputados que ele comprou com dinheiro público. Vendeu as emendas da saúde. Né? Isso está documentado. E a relação do Bolsonaro com a milícia é muito profunda. O Queiroz, que organizou rachadinha, que levou a família do Adriano, matador e miliciano, para dentro do gabinete do Flávio, né? Eu quero que vocês respondam a isso, os bolsonaristas que estão aqui, né, ouvindo, e aí talvez agora comecem a sair, né, porque não conseguem ouvir. O Queiroz é um cara que morava em Rio das Pedras. Era um cara que tinha a função de levar o nome da família Bolsonaro para as áreas de milícia e fazer acordo. O Queiroz levou a família do Adriano para dentro do gabinete do Flávio e organizou a rachadinha. Está sendo investigado pelo Ministério Público. O Bolsonaro sempre quis mexer na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Foi a primeira coisa que o chefe novo que o Bolsonaro nomeou fez, trocar o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque ele não pode deixar investigar a milícia, porque se investigar a milícia, os filhos do Bolsonaro vão ser presos. Bolsonaro defendeu a legalização das milícias em 2008, quando eu presidi a CPI das milícias. E nós prendemos mais de 200 milicianos, o Bolsonaro, naquela época, defendeu a legalização das milícias. Isso é público. Então, sempre teve relação com crime. Né? Então, as pessoas, você está preocupado com a Polícia Federal? Eu sempre investiguei. Eu fui o primeiro, então, por muitos anos, fui o único que denunciou os esquemas do Cabral. O único que denunciou os esquemas do Cabral. Denunciei os esquemas do Cabral enquanto o Bolsonaro fazia acordo com o Cabral e os seus filhos votavam no Cabral, estavam na mesma chapa de Cabral e Pezão, eu denunciava o Cabral. Então, assim, o que eu estou denunciando agora é que o Bolsonaro está fazendo acordo com a Polícia Federal, está querendo inviabilizar a Polícia Federal, porque ele está com medo de que os seus aliados sejam investigados, seja por atos criminosos ou por relação com milícia, que ele sempre teve. Então é muito grave o que a gente está vivendo, entendeu? É muito grave o que a gente está vivendo. Enfim. E aí não tem jeito, tem que ter uma unidade do campo democrático para enfrentar isso. Sem essa unidade não tem como avançar, né? Que isso é correto. E você falou uma coisa corretíssima, meu filho, sabe que eu vim para o PSOL justamente muito por essa sua luta
pelos direitos humanos, é uma coisa que o Brizola implementou no primeiro governo dele, com o Vivaldo Barbosa, é uma questão que era de direito internacional, muito longe, ele traz para dentro da favela, para o morador da favela, levando saneamento, levando moradia, levando luz, uma luz na escuridão, um projeto, cada família um lote, e levando uma escola de primeiro mundo, e eu via você nessa defesa, tanto dos direitos humanos, como na escola pública, a escola do povo. Né? E aquela contaminação do Cabral ali, justamente, que você colocou muito bem, você era um único que estava lá na frente duelando com essa que praticamente destruiu o Rio de Janeiro, e aí eu vi ali que um surgimento de fato do movimento que pode de fato mostrar que a política ela é a solução para o país. E você tem colocado muito bem, Freixo, em Brasília, tem representado, como eu coloquei na primeira pergunta aqui, você tem uns combatentes ali de primeira hora na frente desse momento obscuro que nós estamos vivendo. Qual é as ações que a bancada do PSOL tem tomado, uma bancada muito boa, que cresceu muito, e o PSOL vem avançando nesse sentido? Quais são as ações do teu mandato, Freixo, que você tem de fato colocado para combater essa obscuridade e tentar amenizar o sofrimento do povo diante de falta de trabalho, desemprego? A economia já vinha caindo aos pedaços. Esse modelo do Guedes é um modelo para acabar de fato com o pobre, né? O ódio aos pobres. Fala um pouquinho dessa tua luta aí em Brasília e como tu tem feito nisso aí, porque é importante para as pessoas saberem e para o Rio de Janeiro também, a gente ter essa comunicação direta aqui. Não, exatamente. Eu tenho só para você ter uma ideia, uma preocupação muito grande. A gente apresentou muitos projetos aqui, a gente aprovou a suspensão do pagamento do FIES nesse momento de crise importante. Né? A gente apresentou um projeto que eu estou debatendo aqui com o Rodrigo, junto com deputados do PSDB, inclusive, para suspensão da conta de luz para um setor mais pobre da sociedade, porque não pode ficar sem luz. Nesse momento pode ser que não tenha dinheiro para pagar a conta de luz. Enfim, o objetivo nosso aqui é olhar para os mais pobres, que são os que mais vão sofrer com essa pandemia, até porque são os que têm mais dificuldade à água, são os que têm mais dificuldade ao isolamento, porque tem que trabalhar e tem fome, são os que têm mais precariedade nas suas casas. Então, essa pandemia, ela começa com um determinado setor da sociedade, tem uma primeira curva, que é quem viajava, pegava aeroporto, viagem internacional, e ela começa a chegar nas classes mais baixas, que é onde ela vai fazer um estrago maior. Até porque ela vai chegar nessas classes mais baixas que precisam do SUS, que graças a Deus a gente tem o SUS, mas que deixou de receber a verba que deveria ter recebido nos últimos anos, a gente sabe disso, nos últimos 2 anos principalmente. Então a gente precisa fortalecer o SUS e a gente precisa olhar para essa população de mais baixa renda, que é quem vai morrer em massa. A desigualdade vai matar, Brizolinha. No coronavírus, a desigualdade vai matar. São os mais pobres, preferencialmente, que vão morrer, porque vão ter mais dificuldade de acesso aos aparelhos, ao sistema de saúde, às vagas nas UTIs, aos médicos, ao isolamento. Quando a gente fala, vamos isolar, não é para que as pessoas não peguem, é para que peguem parceladamente, para que o número de mortes não seja imediato de uma vez só. E esse isolamento, quem tem mais dificuldade de fazer, é exatamente quem tem mais precariedade material. Então é disso. Então é uma questão humanitária, né? Quando o eleitor do Bolsonaro, esse imbecil raiz, né? aquele mais tosco, aquele mais violento, por mais que você diga coisas e prove, o cara é uma seita, né? Então o cara fica ali. Esse não está preocupado. O Bolsonaro não está preocupado com as pessoas, né? O Bolsonaro, quando ele vai para um lugar e estimula que as pessoas fiquem juntas, saiam de casas, ele sabe que pode morrer 1 milhão de brasileiros. Pode morrer, ele vai ser responsável pela morte dessas pessoas. Ele vai ser responsável. Bolsonaro se comporta como um genocida. E quem apoia o Bolsonaro diante disso é um genocida também. E eu torço muito para que essas pessoas que hoje apoiam o Bolsonaro não tenham que enterrar nenhum dos seus parentes e se arrepender por isso. Porque isso pode acontecer. É muito grave. É muito grave. Então, ontem eu me reuni com a Eliana da Maré, com outros profissionais que estão preocupados com a questão das favelas do Rio de Janeiro, e vou conversar com o Rodrigo Maia para a gente tentar algumas leis que favoreçam essa população das favelas, porque elas não têm essa pessoa assim, não, lava a mão e fica em casa. O cara mora com 8 pessoas em um cômodo e não tem água em casa. E não é simples esse isolamento para quem tem precariedade, né? Mas, enfim, esse é o nosso Aí, voltou. Tudo bem?
Estava falando dessa questão do Moro e essa briga dos dois, parece uma briga de bugio, um joga bosta no outro para ver quem suja mais e representa mais os Estados Unidos. Você acha que essa briga com o Moro contribui para a gente avançar num processo de impeachment? Você acha que ele desestabilizou de fato a base do Bolsonaro? Qual você faz dessa briga dos dois? É muito grave, assim, a minha opinião, eu já tive muitos conflitos com o Moro por causa do pacote anticrime. Eu acho que o caminho que o Moro fez para a sua vida política foi um caminho muito equivocado, né? Foi um caminho que não acompanhou uma conduta ética dentro do próprio judiciário, mas as denúncias que o Moro faz nesse momento são muito graves e têm que ser apuradas. O ministro da Justiça, quem o próprio onda bolsonarista transformou em herói, diz que Bolsonaro quer manipular a Polícia Federal para proteger criminosos. Quem diz isso é o Sérgio Moro. Alguém que até anteontem era herói para essas pessoas. Então tem que ser investigado. E tem que ser investigado também se o Moro sabia de muita coisa e que não fez nada, porque também ele tem responsabilidade sobre isso. Deixa eu te pedir um favor, Brizola. Começou a sessão aqui do Congresso.